Muito bom dia, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia a todos vocês que estão nos assistindo. E estamos começando o programa Mergulhados na Presença. Eu sou o apóstolo Edilson, da Igreja Batista Nova Sião, e quero louvar a Deus por sua vida e a preciosidade da sua audiência. Agradecemos a Deus também pelo alcance do programa Mergulhados na Presença, que tem chegado a tantas pessoas, a tantas vidas, a tantos lares no estado da Bahia. Louvado seja o Senhor. Mês passado nós completamos 2 anos de existência do nosso programa e está sendo uma bênção muito grande por causa da resposta que nós estamos tendo de tantas pessoas que têm assistido o programa Mergulhados na Presença. Como você pode perceber, nós não estamos no estúdio do programa Mergulhados na Presença, estamos mais uma vez gravando a partir do acampamento da Igreja Batista Nova Sião. Estamos aqui num cenário que foi preparado para um almoço para os casais, uma coisa linda. Você veja aí pelas imagens, vamos ter um almoço bem tropical e os casais estão tendo uma palestra. Daqui a pouco vão estar aqui nesse salão para desfrutar de uma refeição deliciosa. E também uma outra coisa é que enquanto você está aí nos assistindo, de fato, esse programa foi gravado antecipadamente e no dia de hoje, na verdade, nós estamos em Israel com uma caravana. Nesse momento a gente está saindo de Obed-Edom, indo para as rotas, passando pelos lugares onde Jesus passou. Quem sabe você vai estar participando de uma dessas caravanas e vai ser um prazer ter você conosco. Então, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando o programa Mergulhados na Presença e hoje nós vamos estar falando sobre casais, sobre família. Pensa, é a tônica principal mesmo do nosso ministério. Nós temos entendido que família é a base de tudo, não é? E temos dito, inclusive, que é dentro da família onde se acontece as maiores alegrias e realizações na vida de uma pessoa. Como também família pode ser sinônimo das maiores feridas e tragédias na vida de uma pessoa. Mas eu profetizo que a sua família vai ser como um jardim regado debaixo da bênção do Senhor, exalando um perfume delicioso para todos aqueles que passarem pela sua família. Eu abençoo o seu lar, abençoo sua casa, abençoo a sua vida, a sua família, o seu casamento, seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ter uma matéria especial, mostrando umas imagens do que foi o seminário para casais que aconteceu exatamente aqui nesse local, no acampamento da Igreja Batista Nova Sião. E também hoje, dentro da nossa programação focado para casais, nós vamos também assistir juntos a palestra que ministrei na Igreja Batista Nova Sião, numa reunião para casais. Nós falamos ali sobre como resolver problemas no casamento. Olha aí que interessante, eu creio que vai acrescentar muito, até para os solteiros, né? Que já precisam estar orientados e preparados para os grandes desafios que acontecem na família e no casamento. Então, se prepare aí que o programa de hoje está recheado com todas estas coisas boas para a sua família e para o seu casamento. Então, fique agora com essa matéria do seminário de casais e também da palestra que foi ministrada, uma matéria especial desse momento tão gostoso, da palestra que foi ministrada para os casais na Igreja Batista Nova Sião. Mergulhados na presença de Deus. Quando eu te olhar assim, pode esperar de mim. A Igreja Batista Nova Sião tem como um dos pilares de seu ministério a família. É por isso que a rede de casais está sempre programando eventos para fortalecer a base desse projeto de Deus, o casamento. Fortalecer as famílias Sião, a família Sião, trabalhando na restauração de muitas famílias, também trabalhando na reestruturação dos princípios de Deus na família, porque a gente entende que muitos princípios são perdidos com o passar do tempo. Então a gente quer voltar realmente à base da Bíblia, da Palavra de Deus, e tem sido momentos muito interessantes. E cremos que todos os princípios aqui trabalhados, os princípios ministrados ao coração de cada casal, vão fluir de uma tal forma que eles vão resgatar o real valor da família, o real valor de estarem juntos e se firmarem
nos propósitos de Deus para a família, para serem restabelecidos e redirecionados para a vontade de Deus. No mês de maio, o apóstolo Edilson ministrou uma palestra com o tema Como Vencer Problemas no Casamento. Mais de 400 casais encheram o templo da sede para ouvir as orientações, receber orações e ensinamentos preciosos. E essas palestras, elas servem para nos consolidar, para nos fortalecer, para trazer restauração, para trazer renovação para o relacionamento. Eu acho uma bênção. Serve também para nos edificar, né, para nos ensinar a ser um cônjuge melhor um para o outro, né? E Deus vai abençoando, Deus vai nos ensinando cada vez mais. Para mim, o mais importante foi a gente perceber os nossos erros, né? Principalmente a gente enxergar o nosso erro e não enxergar o erro do cônjuge. E a gente tentar aplicar isso na nossa vida e a gente tentar mudar a gente primeiro para depois colher o fruto da mudança no cônjuge. É muito importante e a gente leva para a gente muitas experiências que foram ditas, que pode acontecer até com a gente lá na frente a gente vai se sair, vai se lembrar do que a gente ouviu aqui. No final do mesmo mês, os casais também foram presenteados com um seminário de 3 dias, que contou com a participação dos apóstolos Luciano e Simone de Feira de Santana e o pastor Chico Malaquias de Belo Horizonte. Um bom segmento da mídia aí tem propagado e decretado que a família é uma instituição falida. Mas nós não vemos assim. Haja vista a iniciativa, né, dos pastores dessa cidade fazer um seminário como esse, porque Deus inventou família, Deus aposta na família. E num seminário como esse aqui, você tem a oportunidade de rever muitos conceitos. E quando nós separamos um tempo como esse com a nossa família, para participar de um seminário, nós aprendemos muito. Até nós que somos palestrantes, ministradores, acaba que a gente aprende também com o povo, né? Foram momentos de descontração, muito aprendizado e renovação de votos na presença do Senhor. Nós estamos aqui agradecendo ao Senhor porque nossos filhos precisam estar sendo criados debaixo dessa autoridade, debaixo dessas bênçãos que nós viemos estar aqui recebendo, porque não é importante a pessoa vir no encontro quando o casamento está desestruturado, quando o casamento está indo à falência. Nós precisamos estar a cada dia como uma planta, cuidando do nosso casamento para que possamos viver eternamente até quando o Senhor voltar. Quando eu te olhar assim, pode esperar de mim a declaração de amor mais linda que você já pôde ouvir. Quando eu disser te amo, creia, eu não te engano. Você está percebendo que a Igreja Batista Nova Sião está sempre focado em fortalecer a família, fortalecer o casamento, porque a gente acredita mesmo que a partir daí é que vão acontecer as grandes vitórias e realizações na vida de uma pessoa. Eu quero te dar uma dica. Você, pelo site da nossa igreja, você tem acesso a todas as programações, porque durante todo o ano nós temos aí programações variadas, tanto para a juventude, para as crianças, como também para os casais, né? E aí você pode nos acompanhar e participar dessas programações para abençoar a sua vida. Nós vamos agora a um breve intervalo comercial. Logo após, você vai ser ministrado por essa palavra que eu creio que vai mudar a sua vida e vai trazer um entendimento bem ampliado sobre como ser feliz no casamento e como resolver as pendências e questões do casamento. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Se você procura segurança, o lugar certo é a Vilmar Seguros, cuidando da sua família e de seus bens através de seguros de automóvel, empresarial, residencial e vida. Na Vilmar Seguros, você também conta com empréstimo consignado, consórcios, planos de saúde e odontológico. Assistência completa para você que procura tranquilidade. Vilmar Seguros, Rua dos Andrade Centro, Vitória da Conquista. Há
Agora o programa Mergulhados na Presença está também na Rádio Brasil FM, de segunda a sexta, das 9h30 às 11 da noite, com transmissão ao vivo, direto do estúdio pela internet. Música, entrevistas, matérias, pregação da Palavra de Deus e muito mais. Sintonize 107,7 Rádio Brasil FM ou acesse novacião.org.br. Mergulhados na Presença na TV Aratu e na Rádio Brasil. Realização Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. A Igreja Batista Nova Sião está esperando a sua visita. Nossa sede fica na rua 10 de novembro 257, no Alto Marom. Temos cultos nas terças, às 7h30, às quintas-feiras, às 8 horas e às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. No sábado tem a programação da juventude e no domingo tem a escola bíblica dominical e o grande culto de celebração ao Senhor. A segunda igreja fica no bairro Ibirapuera, onde temos cultos nas terças, sábados e domingos. Aqui, Deus vai falar contigo. Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Que a graça de Jesus esteja nesse lugar, tocando nos nossos corações, porque nós estamos aqui investindo naquilo que nós temos de melhor, que é o nosso casamento, que é a nossa família. Você sabe que é o melhor presente que Deus nos deu, é o que nós temos de mais precioso. Abaixo de Deus, nessa terra, ninguém poderia conseguir ter algo mais precioso do que a sua família. Eu queria convidar vocês a se colocarem de pé. Nós sabemos que quem projetou esse negócio chamado família, casamento, foi o Deus eterno. Esse projeto, ele não nasceu no coração de uma pessoa, foi idealizado na eternidade, por alguém que sabe o que faz, e que depois de ter feito tudo o que fez, ele mesmo avaliou, e ele disse assim: é muito bom, é muito bom. Feche os teus olhos, segure bem forte na mão do seu cônjuge, e vamos formar uma corrente de oração. Vamos somar nossa fé, e vamos pedir que Ele, o que pode todas as coisas, seja conosco aqui nessa noite, e venha ajudar os casamentos, venha ajudar as famílias, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa noite, nós oramos a Ti, confiados de que seremos respondidos. Meu Deus, ajuda-nos, socorre-nos e abençoa-nos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e todos digam amém. E vamos dar um aplauso ao Eterno, ao Todo-Poderoso, ao Senhor da Glória. Não. Graças a Deus. Podem se assentar, queridos, podem se assentar. Assim como o casamento é aquilo que nós temos de melhor, de mais importante, e que também define o nível das nossas alegrias ou tristeza. Olha, você pode passar desgosto e decepções e derrotas em todas as áreas da sua vida, mas a que mais te abate e define a sua alegria ou tristeza nos maiores níveis da sua vida é o casamento. É assim que acontece. Você pode ter sucesso na sua vida profissional, você pode ser uma pessoa que está sendo projetada em muitas áreas da sua vida, crescendo, prosperando, melhorando, mas se o seu casamento não vai bem, se o seu casamento está com problemas e os problemas estão se acentuando, você se sente a pessoa mais infeliz do mundo. É o casamento que vai definir tudo na nossa vida, né? Algumas pessoas, eles se concentram nos filhos e fazem dos filhos um escape. Quando eles percebem que o relacionamento matrimonial não está dando muito bem e que não vai conseguir se manter no nível de alegria e realização no casamento, muitos focam nos filhos e falam assim: pelo menos nos meus filhos eu vou ter alegria. E aí deposita toda a sua expectativa nas crianças. Só que as crianças crescem. E as crianças também dão dificuldade, tristeza e algumas decepções.
E para a vida de alguns pais que já têm os seus filhos já criados, para alguns pais, as suas maiores decepções foram na vida dos seus filhos. Tem pais que enfrentam decepções com filhos que estão nas drogas, filhos que estão se embriagando, filhos que estão maltratando a sua esposa e a sua família, filhos que estão fazendo coisas horríveis aí fora. E alguns pais acabam depois descobrindo que filhos podem também trazer muita dor e muita tristeza no seu coração. E sem falar os filhos que vão embora, né? Eles não ficam com a gente para sempre. E aí depois que passa as expectativas com os filhos, seja porque eles também nos decepcionaram, ou porque foram embora, e esperamos em Deus que nem eles cheguem a ir embora ou nos decepcionem, mas isso pode acontecer. Aí então a gente descobre que acaba a gente tendo que nos voltar para o nosso cônjuge, onde tudo começou, aquela família começou naquele casamento. Os filhos vieram depois e os filhos estão de passagem na nossa vida. Então nós descobrimos que é com essa pessoa que a gente vai ter que se virar, com essa pessoa que a gente vai construir a nossa vida, com essa pessoa que nós vamos ter que conseguir vencer todos os obstáculos para a gente conseguir ter uma grande vitória, uma grande realização na nossa vida. Eu quero dizer para alguns que ainda não sabem, que quando você consegue sobreviver nesse casamento, e não só se manter vivo, casado, mas consegue ainda atingir níveis de ajustes, níveis de harmonia, níveis de um bom relacionamento, é aí que você se torna uma das pessoas mais realizadas do planeta. E com toda a experiência de vida que eu tenho, trabalhando com famílias há 25 anos, agora em setembro eu completo 28 anos, acompanhando casais, acompanhando jovens, acompanhando esposa, refletindo e também fazendo do meu casamento, da minha família, um laboratório. E eu descobri uma coisa, com toda essa experiência que eu tenho de acompanhar tanta gente durante tanto tempo, que eu não sou idôneo, que eu não sou capaz, eu me vejo dependente das ações de Deus, das operações de Deus. E quero te dar uma notícia muito boa, falando com toda franqueza, né, sendo bem transparente. Eu tenho desfrutado de coisas lindas e maravilhosas vindo da parte de Deus, do mundo invisível, das operações espirituais. Eu tenho desfrutado muito de tanta coisa boa e visto com os meus olhos naturais aquilo que Deus pode fazer na vida de um esposo, na vida de uma esposa, na vida de um filho. Existem situações que se alojam em todas as famílias, que se Deus não operar em teu favor, se você não conseguir que Deus entre na situação, você naufraga. Existem situações que vêm para a família, para o casamento, que se Deus não fizer alguma coisa, ninguém pode fazer. Escute, existem coisas que vão sendo construídas na vida de um ser humano, como esse aí com quem você se casou, que ninguém consegue prever, nem mensurar, nem a própria pessoa. Nós muitas vezes nos surpreendemos, ou sentimos, ou fazemos aquilo que jamais imaginamos que faríamos, que sentiríamos, ou que seríamos. O ser humano não é fácil. Eu quero introduzir esse tempo que nós vamos ter de reflexão, falando de algo que sempre me chama a atenção. Por que será que ninguém casou com uma pessoa do jeito que queria? Por que será? Por que será? E se você pensava que só você tinha casado com uma pessoa totalmente contrário ao que você queria, bem-vindo ao clube, que sirva para o teu consolo. Ninguém, com raríssimas exceções, encontrou uma pessoa do jeitinho que sonhou.
Nós estamos falando nessa noite, o tema dessa palestra é resolvendo problemas no casamento. Eu tenho refletido muito, eu tenho minhas próprias realidades, os níveis das conquistas que eu já tive no casamento e as que eu ainda estou por ter. E eu chego à seguinte conclusão, que um dos grandes problemas do casamento, que precisa ser solucionado para poder diminuir as tensões do casamento, né? As pressões do casamento, os desagrados do casamento. Quando falamos de problemas de casamento, acredite no que eu vou te dizer, um dos principais problemas está em ninguém ter casado com a pessoa como gostaria. Logo no início já começa uma grande decepção, uma grande frustração, porque você começa a conhecer áreas da vida daquela pessoa que são áreas que te ferem, que te maltratam, que te desanimam, que te entristecem. E ali começa um naufrágio, porque ninguém fala sobre o assunto, ninguém busca entender como é que funciona. Muitos de nós trazemos uma bagagem terrível daquilo que foi o relacionamento do nosso pai e da nossa mãe. Se os nossos pais tivessem sido convidados para uma palestra para casais, e algumas coisas brilhassem dentro deles, talvez eles não seguissem o caminho das trevas. Vou fazer uma pergunta. Quem ama, trai? Quem acha que quem ama não trai? Levante a mão. Está melhorando, está melhorando. Na galeria. Então, estamos aqui entendendo que quem ama de verdade não trai. É isso mesmo? Quem concorda com isso, levante a mão. Está aumentando. Está aumentando. Interessante. Quem pensa diferente? Quem acha que quem ama, ama de verdade e mesmo assim trai? Levante a mão. Eu estou com a mão levantada, junto com esses poucos, porque eu tenho certeza que mesmo amando, pode trair. Mesmo amando, pode trair. E quando a traição chega num casamento, como resolver esse problema? Não, mas a maioria acha que não. Você está equivocado. Você está equivocado. Eu já presenciei casos de pessoas serem arrastadas para o adultério e chorando para a prática da traição, e chorando, mesmo envolto ao prazer da relação com uma outra pessoa, terminar aquela relação de traição extraconjugal e chorar. Aí você me pergunta, como é possível alguém amar e ainda assim trair? É porque traição não é exclusivamente sinônimo de mau caratismo. Tem algo muito além relacionado à traição. Eu poderia ficar uma noite inteira e a palestra de hoje ser só sobre esse assunto. A escravidão do pecado. Eu poderia falar muito sobre isso. E quando nós fecharmos aqui o assunto de hoje, nós vamos falar que um casamento só se tem os problemas resolvidos, além de 2 tópicos, tem um terceiro que eu considero fundamental. Um dos pontos fundamentais para se ver as coisas dentro de casa se ajustando é usar da prática da oração. Eu sei que muitos aqui talvez não tenham o costume da oração, da prática da oração, mas eu quero incentivar você a sair daqui pensando diferente. Mas eu quero falar de uma lista dessas diferenças que ninguém encontrou a pessoa
a tampa da chaleira, ninguém encontrou a pessoa do jeito com que sonhou. Eu tenho aqui uma lista que normalmente é assim, quem sabe você se enquadra nela aqui, olha. Normalmente os que são comunicativos, ou seja, todo mundo é diferente um do outro, né? A pessoa às vezes tem o dom de ser comunicativo e sonha em casar com uma pessoa assim também. E aí quando vai ver, casa com uma pessoa travada, que não abre a boca para nada, né? Os comunicativos normalmente casa com os quietos e pensativos. Os que se levantam cedo e gostam de levantar cedo, costuma casar com os que não gostam de madrugar. Parece que começou a carapuça. Não, eu vou até beber um pouquinho de água aqui, porque eu acho que eu acertei no alvo. Os avarentos com os gastadores. Os dedicados à leitura com os dedicados à televisão. Os que amam dormir cedo com os que têm costume de dormir de madrugada. Mas que coisa, né, mano? É uma coisa séria, viu? Os atletas de plantão que amam praticar esporte com os ociosos que detestam praticar esporte. Os que são mais ágeis e agitados com os que são mais lentos e calmos. Os que têm um temperamento colérico com os que têm um temperamento fleumático. E aí por diante. Qual seria o seu caso? O seu caso é 90% do que foi falado aqui? Que maravilha, meu! Oh, Deus tenha misericórdia! Ainda tem mais uns agregados a estes aí. Pensa num negócio que traz uma crise terrível no coração e na alma das pessoas. Pensa se não é isso. O que mais te deixa indignado dentro de casa, entre tantas outras coisas, é o jeito do seu cônjuge ser. É o jeito da pessoa ser, agir, decidir, fazer as coisas. É isso que mais tem acabado com você. Porque fora isso, o jeito da pessoa falar, por exemplo, tem gente que fala assim, não, o jeito que o meu marido fala comigo é o que mais está acabando comigo. Ele só tem uma voz depreciativa, uma voz de ira, uma voz de intolerância, quando não é uma voz de acusação. Eu não estou suportando mais ele. E muitas esposas estão naufragando pelo jeito do marido falar. Porque a maioria dos homens não são jeitosos para falar. Não são elegantes, não são educados, não são temperados. Maioria, desculpa, eu estou falando mal de mim também. Porque senão alguns podem ficar com raiva de mim, querer me pegar e eu ter que sair correndo por ali. Não, estou nessa também. A maioria dos homens, fique tranquilo que depois a gente pega para o lado das mulheres também. Ninguém está jogando pedra no telhado de ninguém. Nós estamos falando daquilo que é comum. Talvez você fale assim, realmente o negócio para o meu lado está feio, mas é para o lado da maioria, porque nós estamos falando da maioria. Então o homem tem que se dominar, tem que se consertar, tem que se confrontar. Isso é inadmissível, não é? Nós nascemos com essa natureza impetuosa, ignorante, brava, indomável, e agora casa com uma princesa, casa com uma mulher. A Bíblia diz, a Bíblia sempre tem razão, que a mulher é um sexo frágil. A mulher é frágil, ainda que tem umas que mas são raras exceções. Mas a história não termina aí. Eu falei da construção da minha felicidade com a minha esposa. Eu tenho 17 anos de casado. Eu também passei pelo mesmo que você, de descobrir que ela não era nada do jeito que eu pedi para Deus. Eu também estou nesse barco. E eu falei, e agora, José? E agora? E eu ainda sendo pastor, de ter que estar na frente, de ter que ser exemplo para um monte de gente, de que se meu casamento tivesse escândalo seria horrível, seria uma repercussão muito maior do que o seu, porque se o seu não der certo, isso afeta quem? Uma meia dúzia de gente. E se o do pastor não der certo?
Agora imagina, cara, eu como pastor, ela pastora, a gente casado na frente de uma igreja e aquele casamento tendo que passar por tudo que é necessário para você construir uma grande vitória. Agora também eu me considero o maior vitorioso que tem no planeta, porque quem consegue seguir os passos, as fases, as etapas e sobrevive e depois ainda sai bem lá do outro lado e vai construindo, eu e a minha esposa somos realizados. Perfeito não, mas num nível de alegria, de satisfação na alma, de coisa que não tinha no passado. E aí eu digo para você, sabe o quê? Nós por um lado somos vítimas daquilo que muitos de nós passamos na nossa casa. Mas por outro lado, todos nós, sem exceção, somos responsáveis em melhorar cada dia. Em melhorar o jeito de tratar a esposa, de falar. Se você não tem domínio na sua palavra, você tem obrigação de ter. Se as mulheres costumam ter um tipo de TPM que vai o mês inteiro. Não, tem mulheres que parecem, cara, que só uma misericórdia. Agora eu vou pegar para o lado das mulheres. Os homens, graças a Deus, graças a Deus. Fala aí, gente. Então eu vou continuar falando dos homens. Amém? Não, mas tem mulher que é cruel. Ou tem mulher que sabe aquilo que ira o marido. Sabe e sabe muito bem. Sabe e se tornou especialista em ir no ponto que desestrutura o camarada, que entristece, que decepciona, que maltrata, que humilha. E tem mulher que faz isso com requinte de crueldade. Tem mulher que através do silêncio, ela é especialista no silêncio. No silêncio ela maltrata o cabra. No silêncio, em não responder, em não falar. Olha, tem mulheres que por causa de uma briguinha qualquer, fica 15 dias sem dar uma palavra dentro de casa. Isso é opressão maligna, não desculpa. Uma mulher que fica irada, ruminando ira, você está acabando com o seu marido e com a sua família e com você. Porque quem se alimenta de ira vai naufragar nela mesma. Você vai se tornar uma pessoa ranzinza, rancorosa, amarga. Ninguém vai te suportar. Eu vou dizer para vocês, tem marido que eu tenho pena dele, porque tem uma mulher rinchosa, amarga. Ah, mas peraí, pastor, fala também que nós somos mais vítimas do que culpados, que eu gostei daquela história. Tá bom, tudo bem. Ô maridos, às vezes a sua esposa é tudo isso de ruim, que está te trazendo tanto transtorno, porque também ela passou por coisas assim na família. Tem mulheres que teve que abortar. Tem mulheres que foi injustiçada, foi abandonada. Tem mulheres que porque os pais se separaram, e ela sem compreender esse processo que feria e maltratava a vida dela, foi criando sem saber que depois ela seria uma pessoa toda atrapalhada por conta da falta que o papai fez, que a mamãe fez. Então hoje ela tem as reações, ela tem as atitudes, ela tem esses desequilíbrios, mas ela é muito mais vítima do que culpada. Porém, tanto os maridos, nós maridos, quanto as esposas, nós somos responsáveis em deixar de ser quem nós somos. A mudança é o processo mais nobre que denuncia o nível de nobreza que tem na vida de uma pessoa. Mudança, transformação. É eu olhar para mim mesmo e não me conformar com aquilo que eu estou fazendo com a minha família. Tem muitos que estão assassinando a sua família dia após dia com doses homeopáticas de veneno do maltrato, da ira, da briga, da intolerância, da falta de perdão. Você sabe por que eu estou como estou com a minha esposa? Porque eu mudei. E todo dia eu tenho uma pitada de mudança na minha vida. E eu não preciso ter um chefe e nem ter um pai para ficar me puxando a orelha, me corrigindo, me confrontando. Bom se eu tivesse, gostaria de ter. Porque um pai na vida de um filho é tudo de bom. Como eu não tenho, sabe o que eu faço? Eu sou o disciplinador de mim mesmo. Eu sou o discipulador de mim mesmo. Sabe por que eu consigo ser um cristão e me manter como cristão?
Porque eu comecei a confrontar a mim mesmo. Eu não fico passando a mão na minha cabeça, tadinho de mim, tadinho de mim, e achando argumentos para erros, para prática, para indecência, para imoralidade, para desejos carnais que sobem no coração de qualquer pessoa no planeta. Mas eu não dou corda para isso, senão eu já tinha naufragado, senão eu já tinha dado mau testemunho, senão eu já tinha traído a minha esposa, porque tem um bocado de marido que já traiu a sua esposa. Eu quero fazer um apelo aos maridos. Nós precisamos mudar, é possível mudar, é só você se tornar aquele que vai jogar duro com você, porque talvez você não tenha ninguém que toque na sua vida. Ninguém subiu no altar para destruir família, ninguém, a proposta não é essa, mas está destruindo, está acabando com toda a possibilidade de alegria do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa. Mas essa noite nós vamos fazer um trato de você com Deus, de você com seu cônjuge, de que você vai mudar. E você sabe o que vai mudar nisso, nessa decisão de mudar? De você decidir que você vai mudar, você vai dar uma folga para o seu cônjuge. Sabe qual é o foco de cada casado aqui? A mudança do outro. O outro não suporta mais tanta pressão, o outro não suporta mais tanta intolerância, tanta chateação, tanto desagrado. Ninguém merece. Dá um tempo, dá uma folga, Depois você vai descobrir, sabe o quê? Que quem precisava mais de mudança era você, mais do que o seu cônjuge. Você passou 10 anos oprimindo seu cônjuge pelas falhas, pelos defeitos, pelas dificuldades dele, e você passou 10 anos sem se enxergar. Mas você vai sair daqui nessa noite mudado. Quando os problemas se acentuam e se estendem por muito tempo, a primeira coisa que acontece é chegar ao ponto de pensar em separar. Por que um casal chega à conclusão que tem que separar? Vocês já pensaram sobre isso? O fulano de tal, os dois estão decididos a se separar, todos os dois decidiram, todos os dois querem divórcio, todos os dois querem se separar, cada um seguir sua vida. Por que eles decidiram isso? Eu vou lhe dizer por quê. Eles decidiram isso porque eles concluíram que tentaram de tudo para serem felizes e não conseguiram, e entenderam que se separarem, eles serão felizes. Ela diz para a mãe dela assim: minha mãe, eu estou sofrendo demais, será que eu vou ter que sofrer assim o resto da vida? Olha as expressões que são comuns. Será que eu vou ter que sofrer assim o resto da vida? Eu ainda sou jovem. Aí ele diz para os colegas dele: rapaz, eu estou muito infeliz, eu não estou aguentando, lá em casa é só briga, lá em casa é só maltrato, essa mulher é uma bruaca, essa mulher e tal, olha, eu já falei, já pedi, já conversamos, e tem tantos anos que nós estamos pelejando, eu vejo que não tem outra saída a não ser o divórcio. Ele conclui que a única possibilidade de ainda vir a ser feliz é através do divórcio. Deixa eu lhe mostrar que essa porta chamada divórcio é a porta das muitas possibilidades de você encontrar níveis de infelicidade muito maior. Quem projetou o casamento foi alguém perfeito, que sabia o que estava projetando, que duas pessoas diferentes iriam viver juntas, e que teria aflições, teria ajuste, teria fases, teria tudo, mas no plano dele, esses dois sobreviveriam e alcançariam níveis de satisfação, de realização, e aí descobriria que o casamento é o melhor presente que Deus deu para o ser humano. É isso que estava na mente de Deus. Esse que criou já deixou um decreto de que a saída chamada divórcio traz maldição. Muitos aqui não entendem o que é maldição. É uma porta que se abre quando o divórcio concretiza,
É uma porta que se abre no mundo espiritual daquela pessoa, daquele casal, daquela família, para levar a males cada vez pior. Deus disse que nós não poderíamos sair pela porta chamada divórcio, porque Ele sabe que é um caminho que te aponta centenas de possibilidades para você ser infeliz e trazer dores e sofrimentos, que lá na frente, sabe o que você vai concluir? Lá na frente, que talvez você vai concluir que era feliz e não sabia. E outra coisa, eu vou te dar uma dica tremenda, casais. Toda pessoa que pensa em possibilidade de resolver seu problema de casamento, saindo por essa porta chamada divórcio, ele nunca encontra força suficiente para ir até onde ele poderia ir. Porque ele pensa assim, tem gente que casa pensando assim, ô fulano, você vai casar um período tão curto de namoro, você vai casar, e se esse moço não for para você aquilo que você espera? Tem muita gente que no fundinho do coração pensa assim, se não der certo eu separo. É porque ela não tem orientação o que é um divórcio. Ela não tem orientação sobre as questões espirituais. Ela não tem orientação sobre o que acontece com os meninos. Sabe por que muitos estão lutando para se manter casado e quase não estão conseguindo? Estão debaixo de maldição. É assim que funciona. Tem maldição na área da bebida, tem maldição na área de suicídio, tem maldição na área de prostituição, de adultério, tem maldição na área de homicídio, tem maldição. Quando os pais abrem uma porta, os filhos herdam aquilo que o pai construiu. É assim que funciona no mundo espiritual. Eu quero lhe mostrar uma outra coisa. Os rumos de um casamento são definidos. Os rumos de um casamento são definidos por palavras, atitudes e oração. Ninguém é culpado da destruição de uma família. Nenhuma terceira pessoa que entra no negócio não é culpada. Se um casal está como está, o culpado é ele, é ela. São eles os responsáveis, os principais responsáveis. E o que vai mudar e dar novos rumos a esse casamento, preste atenção nisso. Existem duas leis. A lei da causa e efeito, paralela a uma lei bíblica, a lei da semeadura e da colheita. Se você a partir de hoje decidir peneirar as tuas palavras, peneirar as tuas atitudes, como alguém que sabe que tudo que se planta colhe, você vai começar agora a selecionar as palavras com que você vai lidar com a sua esposa. Você não vai mais falar com ela qualquer coisa que te vem na cabeça, xingar aqueles nomes, liberar uns decretos de destruição, levando ela ao falecimento. Você vai agora ponderar. Por quê? Porque você está aprendendo que as palavras decidem e definem o rumo do seu casamento. Então fale com moderação, fale com brandura, fale com sabedoria, fale com equilíbrio. Mas dá trabalho, hein? É melhor o trabalho de você fazer o que é certo do que viver as aflições do casamento. Atitudes, toda atitude é como uma semente, ela vai dar um fruto. Pondere, selecione, saia daqui decidido a ter novas atitudes. Casamento é para ser oxigenado com atitudes novas, boas, pensadas. Você sabe como é que os casais estão vivendo? Eles não estão vivendo de atitudes pensadas, eles estão vivendo de reação negativa. Um planta uma coisa ruim, o outro dá o troco, aí o outro está ferido, também vinga, e vão vivendo de vingança, de maltrato, de reações carnais, maldosas, e dormindo com o inimigo. Então você vai sair daqui decidindo uma coisa:
No planeta, a pessoa mais importante não é sua mãe, não são seus filhos, não é seu pai, não é sua amiga, é o seu cônjuge. Então cuide bem, mude a sua atitude para com o seu cônjuge. Quantos dizem amém? Amém. E para finalizar, falei de palavras e falei de atitudes, e fecho falando de oração. Toda família tem uma regência espiritual. Toda família, quer você queira ou não, quer você entenda ou não, quer você saiba disso ou não. Se você não tiver conhecimento disso e não interferir nesse processo, você vai estar em grande desvantagem na sua família, porque eu não estou falando aqui de abobrinha, de ilusão. A gente mexe com isso o tempo todo, ao vivo e a cores. Aí eu incluí no tópico da solução dos problemas, oração, a busca da vida de Deus dentro do seu lar, o governo do Altíssimo. Uma pessoa que entra por esse caminho da oração, ela vai dizer assim: Deus, governa na minha casa, não deixe que a minha casa esteja debaixo de uma manifestação do mal, que vai me influenciar minha família para os vícios, para a violência, para o adultério, para a irritação. Então ela pede a presença de Deus, ela comunga com Deus, ela presta culto a Deus, ela anda no caminho de Deus, ela tem aliança. Tem que ter a prática espiritual correta dentro de casa. E para isso eu quero fazer uma coisa por você. Eu quero convidar você a fazer, sabe o quê? Aliançar, entregar, render sua casa a Jesus Cristo de Nazaré. Falar com Ele assim: seja o dono do meu casamento, seja o meu ajudador, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. Sustenta a minha família. Eu sou adulto, sou maduro, sou inteligente, sou formado, mas sou humilde para reconhecer que eu não sou capaz de garantir a proteção da minha família, a salvação, a bênção, a paz, a alegria. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós precisamos de Jesus. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Coloque a sua mão sobre o seu coração. E ore comigo assim do fundo do seu coração. Ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu compreendi a necessidade que eu tenho do Senhor. Minha vida precisa do Senhor. Meu casamento precisa do Senhor. Nessa noite eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Fique com a sua mão erguida, eu quero orar por você. Meu Deus, o Senhor está vendo estas pessoas que de coração escolheram, optaram para que o Senhor seja o Senhor da vida delas. Por isso, meu Deus, haja agora um registro no céu, para que algo novo aconteça a partir de hoje na vida destas pessoas. Que a tua luz brilhe, a tua graça salvadora se instale, o teu governo, o teu senhorio, a tua bênção e a tua vitória seja uma realidade concreta na vida deles, nos seus corações, e eles nunca mais sejam os mesmos e venham a experimentar tudo aquilo que o Senhor pode fazer por uma pessoa. Eu estou abençoando a vida deles, o seu cônjuge, seu lar, sua família, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos dar um aplauso a Jesus. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Quando eu era pequenininho, eu pensava que o queijo saía da vaca. Daí, minha mãe me explicou que o leite é que sai da vaca. Mas eu continuava na dúvida. Como é que o leite é líquido e o queijo é sólido? E meu pai me explicou que o leite se transforma em queijo. Mas eu só vim entender sobre queijo quando minha mãe colocou queijo Oriente em cima do macarrão, da lasanha. E eu descobri que com queijo Oriente tudo fica mais gostoso. Queijo Oriente deixa tudo mais gostoso.
Agora o programa Mergulhados na Presença está também na Rádio Brasil FM, de segunda a sexta, das 9h30 às 11 da noite, com transmissão ao vivo, direto do estúdio pela internet. Música, entrevistas, matérias, pregação da Palavra de Deus e muito mais. Sintonize 107,7 Rádio Brasil FM ou acesse novacião.org.br. Mergulhados na Presença na TV Aratu e na Rádio Brasil. Realização Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. A Igreja Batista Nova Sião está esperando a sua visita. Nossa sede fica na rua 10 de novembro, 257, no Alto Marom. Temos cultos nas terças, às 7h30, às quintas-feiras, às 8 horas e às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. No sábado tem a programação da juventude e no domingo tem a escola bíblica dominical e o grande culto de celebração ao Senhor. A segunda igreja fica no bairro Ibirapuera, onde temos cultos nas terças, sábados e domingos. Aqui, Deus vai falar contigo. Igreja Batista Nova Sião, igreja em células no modelo dos 12. Mergulhados na presença de Deus, eu não quero só nadar. Olha, meus queridos, que Deus abençoe ricamente a sua família, a sua casa. Eu espero em Deus que palestras como estas e tantas programações que nós temos tido e muitas outras mensagens através do programa Mergulhados na Presença sempre acrescente algo que vai fazer grande diferença na sua casa, na sua família e em todas as áreas da sua vida. E falando em família, nós estamos nessa semana agora, sendo a primeira semana da terceira etapa do projeto Lar de Paz. E fiquei impressionado da quantidade de cadastramento que nós tivemos dessa vez. Logo, logo nós vamos estar passando os números das famílias que estão recebendo o projeto Lar de Paz. Mas como as pessoas estão sedentas de fato, buscando em Deus, isso que é o mais glorioso, porque muita gente tem batido em muitas outras portas, buscando socorro para a sua vida. Mas nós estamos impressionados porque quando a gente chega com o projeto Lar de Paz, como nós tivemos pessoas no terminal de ônibus aí no centro da cidade, aqui em Vitória da Conquista, nós tivemos os agentes de paz vestidos com a camisa do projeto, cadastrando pessoas. Só ali naquele dia nós tivemos aproximadamente 60 casas que foram cadastradas em pouco tempo, que os nossos agentes ficaram ali naquele lugar. De fato está tendo uma grande aceitação. Agora não dá mais tempo de você cadastrar a sua casa, mas você tem a oportunidade na quarta etapa receber o projeto Lar de Paz na sua casa, que eu tenho certeza que vai fazer diferença como está fazendo na vida de tanta gente, tá bom? Então que Deus abençoe sua família, sua vida de uma forma muito especial, em nome de Jesus. Olha, e para a juventude nós temos também uma programação muito especial, aproveitando esse feriado agora no final do mês, começando no dia 22, sexta-feira, 23 e 24. Toda a juventude vai estar no acampamento. Estamos trazendo um preletor que vai ser uma bênção para a juventude e com toda aquela programação musical, de artes, teatro. Nós teremos o DJ Di, que vai estar aí alegrando a festa da mocidade e você pode pegar as informações. Você vai obter as informações no telefone que está no seu vídeo ou então passando na secretaria da igreja para saber como vai ser, quem é que vai estar com a gente e outras informações mais, tá bom? Mas se prepara, juventude, porque vai ser 3 dias aí de uma movimentação maravilhosa que com certeza vai ser uma bênção para a juventude Sião e outros que vierem para participar conosco também, tá bom? Vamos orar nesse momento para que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos fazer a oração da fé, da campanha da providência divina. São muitas pessoas participando dessa campanha. Quero incentivar você a entrar também na campanha da providência divina. São 7 sábados consecutivos, como a gente sempre explica, começando hoje o seu primeiro sábado, o seu primeiro passo nessa corrente de fé. Nesse momento eu quero orar, abençoando a sua vida em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor e não queremos deixar de mencionar a gratidão do nosso coração por tantas coisas lindas que o Senhor tem feito.
Nós te louvamos porque a tua fidelidade é grande e a tua misericórdia, Senhor, se renova a cada manhã sobre a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos e amigos que nesse instante estão entrando nessa intercessão comigo. Meu Deus, nós clamamos a Ti porque a nossa esperança está totalmente no Senhor. Libera agora a Tua bênção de vitória, Senhor, a Tua bênção que vem prevalecer, a Tua bênção que vem penetrar em todas as áreas da nossa vida. Por isso, Espírito Santo, eu clamo por Tua operação, pelo fluir dos Teus rios, pela manifestação da Tua glória sobre a vida de cada pessoa, sobre o seu casamento, o seu lar, o seu trabalho, sobre a sua saúde, sobre as suas finanças e qualquer uma das áreas da sua vida que precisa de um milagre. Espírito Santo, nós cremos no Teu poder e na Tua soberania e que as obras do diabo sejam desfeitas em nome de Jesus. Tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, que entrou nos lares, que foi sendo construído ao longo dos anos, seja quebrado em nome de Jesus. Todo tipo de maldição hereditária esteja sendo interrompida em nome de Jesus. O que prende, o que escraviza, o que domina, em nome de Jesus eu profetizo que você vai ficar livre de cadeias nesse exato instante. Aquilo que traz angústia para a tua vida, aquilo que traz sofrimento, aquilo que te apavora, seja repreendido em nome de Jesus. Sejam quebradas estas prisões na tua vida. Eu abençoo o seu casamento, eu abençoo a sua saúde, eu abençoo o seu trabalho, eu abençoo a sua casa, a sua família, em nome do Eterno. Ó Deus, que o teu manto de graça, de bênção, de provisão e de vitória se instale na vida desta pessoa e ela experimente a mudança, experimente o melhor do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu libero isso, meu Pai, como um decreto apostólico sobre a vida de todas as pessoas que estão ligadas conosco no programa Mergulhados na Presença, que elas experimentem o poder da Tua soberania, trazendo as grandes mudanças que ela precisa, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você recebe, diga amém. Eu sei que Deus está com os ouvidos atentos à oração que estamos fazendo. Eu senti aqui um ardor no meu coração. Eu tenho certeza que você vai ter resposta muito em breve daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Deus te abençoe. Nós queremos sempre lembrar você que através do telefone que está no seu vídeo, você pode ligar, que nós temos um obreiro para te atender, te dar alguma informação, para fazer alguma oração específica que você precisa. E também nós estamos sempre incentivando as pessoas, sabe o quê? A dar o passo mais importante que alguém possa dar na sua vida. É fazer uma aliança com Jesus. Sabe o que é uma aliança com Jesus? Sabe quando duas pessoas decidem se casar, elas sobem no altar e numa cerimônia elas oficializam, elas vão legitimar um pacto, um compromisso, né? E nós precisamos fazer isso com Jesus. Jesus está aguardando o momento de poder ter autoridade na nossa vida, e isso só vai acontecer quando você entrega a sua vida para Ele, quando você faz uma aliança, quando você recebe o poder do sangue de Jesus na sua vida. Então, entrega o teu coração para Jesus, faça uma oração simples, dizendo para Ele: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu quero abrir o meu coração, entra na minha casa, na minha vida, transforma a minha casa. E aí Jesus vai começar uma obra linda na tua vida, como fez na minha vida, como começou na minha vida há 25 anos atrás. Eu entreguei minha vida para Jesus, Ele me libertou das drogas, Ele me libertou do ódio, da violência, Ele me libertou de tantas coisas e me deu dignidade, me deu uma família, me deu um projeto de vida e um propósito para viver. Eu quero dizer que Jesus vai fazer coisas tremendas na sua vida a partir desse momento que você entregar a sua vida para Ele, tá bom? Não adie, faça isso porque vai ser o melhor para você. Deus te abençoe e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir, que estejamos juntos aí debaixo do propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Shalom, fique em paz. Mergulhado